Bom dia. Nosso grupo vai analisar as demonstrações contábeis da Grendene. Vamos começar apresentando a empresa. A Grendene foi fundada nos anos 70 com o lançamento da coleção de sandálias com a marca Melissa. Os principais acontecimentos desde então foram: nos anos 90, a instalação das unidades Fabris no Ceará, a abertura de capital da Grendene em 2004, a inauguração da fábrica na Bahia em 2008, a constituição da A3NP Indústria de Móveis e parceria com a Philip Stark em 2014 e a inauguração da loja TOG em São Paulo em 2015, que são A Grendene foi fundada em 1971 e é uma das maiores produtoras mundiais de calçados. Possui tecnologia proprietária e exclusiva na produção de calçados para os públicos feminino, masculino e infantil. A companhia é detentora de marcas reconhecidas e de sucesso, como Melissa, Grenda, Zaxi, Ryder, Cartago, Ipanema, Pega Forte, Grendene Kids e Zizou. Além disso, atua também através de licenciamentos de celebridades e personagens do universo infanto-juvenil. Seu modelo de negócios se baseia principalmente no portfólio de marcas com grande escala de produção, na agressividade no setor de marketing e na flexibilidade para atender às necessidades do mercado. A direção de valores para stakeholders se baseia em criação constante de produtos, design inovador, tecnologia de fabricação, poucos produtos em larga escala, na parte de marketing, marketing agressivo, segmentação, investimentos em mídia e eventos e forte relacionamento com o trade. Na parte de gestão, ganhos na escala de escopo, rentabilidade, melhoria contínua, solidez financeira e crescimento sustentável. No grupo Grendene possui várias empresas tanto no ramo de calçado como no ramo de móveis. No ramo de calçado as empresas estão no Brasil, Argentina e Estados Unidos e Reino Unido e Itália. E no ramo de móveis as empresas estão no Brasil e na Itália. Seus principais acionistas são da própria família do Alexandre Grendene Bartelli, que é o grande criador dessa marca. Como podemos ver, apenas uma pequena porcentagem é da Verona Negócio Participações S.A., consolidado em 17%, e ações em tesouraria, 0,04%. Dentre as suas empresas, temos a MHL Calçados, que é a sua produtora de calçados no Brasil, a A3NP Indústria de Móveis, que a partir de 2015 começou a revender imóveis no Brasil, pois a produtora de móveis se localiza na Itália. As principais concorrentes da indústria de calçados são, como as mais conhecidas, Arezzo, Via Marte, Beira Rio, Bibi. Aqui temos o perfil dos acionistas, sendo controladores e administradores, investidores institucionais, investidores estrangeiros e outros, e a porcentagem de participação de cada um na empresa, do período de 2010 a 2015. A companhia é exposta ao risco de mercado, incluindo o risco de taxa de juros, taxas de câmbio e de preço de commodities, risco de crédito e risco de liquidez. Os instrumentos financeiros afetados por riscos incluem os empréstimos e financiamentos, depósitos, títulos disponíveis para venda e instrumentos financeiros derivativos. A administração desses riscos é efetuada com base na política de controle, que estabelece as técnicas de acompanhamento, mensuração e monitoramento contínuo da exposição. Podemos analisar alguns riscos, separando-os em setorial e macroeconômico e microeconômico. Do lado macroeconômico, a companhia é afetada pela alta da Selic, que pode acontecer em breve. Caso esse ciclo de alta seja prolongado, pode prejudicar a confiança do consumidor e elevar taxas de financiamento, reduzindo a disponibilidade de renda dos agentes para consumo. Se a taxa de juros aumentar apenas um pouco, pode até ajudar a companhia, indiretamente, pois com a inflação mais controlada, a tendência é de diminuição do risco de corrosão da renda do consumidor. Outro ponto de risco seria a concorrência do setor que é alta, especialmente devido a produtos importados. E do lado microeconômico, os riscos seriam a perda de incentivos fiscais, a não aceitação dos consumidores de um novo lançamento e uma eventual elevação do preço das matérias-primas, especialmente a resina de PVC, que é a base para seus produtos.
Aqui temos alguns contratos que foram fechados. Em fevereiro de 2013, foi fechada uma negociação para estabelecer um novo negócio, uma política de dividendos para alterar para o exercício de 2013 e um novo programa de aquisições de ações. Em julho, teve transferência de ações da companhia e adiantamento ao acordo de acionistas. E em outubro de 2014, celebração de contrato de licenciamento das marcas Azaleia e de Jean. Novos produtos no setor de calçados são lançados a cada estação. Tem uma certa rotação desses modelos de produtos que já acompanham períodos da moda. Além disso, a empresa começou a investir no setor de móveis, como previamente mencionado, em 2015. O próximo tópico a ser analisado será a análise do parecer dos auditores. A Grendene informa que utilizou os serviços de auditoria independente da PwC para a revisão especial de suas informações trimestrais e auditoria de suas demonstrações financeiras do exercício. Os auditores da PwC avaliaram as demonstrações e afirmaram que estão de acordo com as práticas adotadas no Brasil e que as demonstrações consolidadas foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatórios financeiros. Além disso, o relatório não possui ênfases nem ressalvas. Começaremos agora a análise inicial das demonstrações resumidas. Começaremos pelo balanço patrimonial. Para que possamos interpretar as demonstrações, foram realizadas análises horizontais e verticais. Nesse caso, constataram as contas que apresentaram uma variação significativa no balanço patrimonial. No ativo, temos as aplicações financeiras, que representam uma variação de 61% no curto prazo e 11% no longo prazo, no período de 2013 a 2014, e uma variação negativa de 6% no curto prazo e uma variação positiva de 98% no longo prazo, no período de 2014 a 2015. Temos também as contas de investimento e imobilizado, que variam respectivamente em menos 53% e 17% no período de 2013 a 2014, e já no período de 2014 a 2015, a variação dos investimentos é nula e do imobilizado é de 5%. Em relação ao passivo e o patrimônio líquido, podemos verificar que as contas do capital social continuam constantes no período, e a reserva de lucros tem um aumento de 30% de 2013 para 2014 e 25% de 2014 a 2015. Agora falaremos das demonstrações do resultado do exercício. Na DRE, podemos destacar as contas que influenciaram na receita bruta, ou seja, as receitas com vendas de calçados e as vendas de móveis no mercado interno e mercado externo. Também é bom ressaltar os custos do produto vendido, resultado financeiro, bem como o lucro líquido do exercício, que de 2013 para 2014 variou 13,1% e de 2014 para 2015 variou 12,9%. Falaremos agora das demonstrações do resultado abrangente. Podemos destacar as contas de diferenças cambiais, sobrecontroladas no exterior, que vem aumentando desde 2013, acompanhando as variações cambiais. Falaremos agora das demonstrações do valor adicionado. Podemos observar que a conta pessoal representa a maior parte do valor adicionado total a distribuir, seguido por remuneração de capital próprio. Falaremos agora sobre o fluxo de caixa. Analisando o fluxo de caixa, podemos destacar que os fluxos de caixas reduziram em 13.000 de 2013 para 2014 e em 5.000 de 2014 para 2015. Isso tudo foi influenciado principalmente pelo aumento de caixa consumido pelas atividades financeiras. Começaremos agora a análise detalhada das demonstrações. Analisando o balanço patrimonial e as estruturas de ativo, podemos verificar que a parte mais considerável é o ativo circulante, como mostrado no gráfico,
Porém, durante o período podemos observar que o ativo não circulante aumentou mais que o ativo circulante. Isso se deu pelo fato das aplicações financeiras no longo prazo terem sido maiores do que no curto prazo. Do final de 2004, logo após a abertura de capital da empresa, até 2015, a Grendene gerou um retorno acumulado sobre o patrimônio líquido de 971%, o que equivale a uma taxa média composta de 24,1% ao ano. Em outras palavras, os acionistas que eram donos de uma empresa com um patrimônio líquido de 733 milhões no final de 2004, possuem no final de 2015 uma empresa com um patrimônio líquido de 2,5 bilhões. Nos últimos 12 anos, apesar das crises internas e externas e da taxa de câmbio desfavorável, a Grendene obteve um crescimento médio composto de 5,6% ao ano na receita líquida e 9,4% ao ano no lucro líquido. Mesmo com a redução nos investimentos realizados no período, nos anos de 2013 e em 2014, os principais investimentos foram a ampliação da capacidade de produção em mais ou menos 40 milhões e melhor eficiência de produção. Em 2014, houve um investimento em um novo negócio de imóveis. E, de 2013 a 2015, os principais investimentos foram manutenção de prédios industriais e instalações, reposições do ativo imobilizado e aquisições de novos equipamentos para modernização do parque fabril. O aumento do lucro líquido de 13% de 2013 para 2014 e de 12% de 2014 para 2015 ocorreu significativamente pelo constante aumento do resultado financeiro de 31% de 2013 para 14 e 35% de 14 para 15, pois a receita bruta de vendas não teve resultados significativos. Aumentou somente 0,3% de 2013 para 14 e reduziu 3,3% de 2014 para 15, mesmo com o mercado de imóveis ter se iniciado no ano de 2014. Este resultado se deu pois o consumo de calçados no mercado houve queda de 3,2% de 2013 para 14 e uma queda de 8,6% de 2014 para 2015. Já nas exportações, houve um aumento de 13,7% nas vendas de 2013 para 2014 e um aumento de 13,9% de 2014 para 2015. No entanto, no setor de imóveis, o crescimento do mercado interno se destacou com um aumento de 7.500% nas vendas, enquanto o mercado externo houve um aumento de 46%. Foi uma situação econômica doméstica decepcionante e um cenário de competição agressiva. Com a inflação alta, houve uma grande desvalorização da moeda brasileira e a perda do grau de investimento do país. No mercado externo, a desvalorização da moeda brasileira contribuiu positivamente para as margens, mas a continuidade da desaceleração econômica de mercados tradicionais dificultaram um crescimento maior nas exportações. Podemos destacar que o resultado abrangente vem aumentando a cada ano, pois está ocorrendo um aumento no lucro líquido do exercício e as diferenças cambiais controladas no exterior vêm aumentando cada vez mais por causa da grande variação cambial no período. O valor adicionado, que é o indicador da riqueza agregada à sociedade pela companhia em sua atividade econômica, totalizou 1.307 milhões em 2013, 1.348 milhões em 2014 e 1.569 milhões em 2015. De 2013 para 2014, houve um aumento da remuneração de capital próprio, também houve um aumento na remuneração de capital de terceiros, ou seja, houve um aumento na quantidade de seu endividamento, houve uma redução na quantidade de impostos, taxas e diminuição com o pessoal. De 2014 para 2015, houve uma redução da remuneração do capital próprio, um aumento maior ainda da remuneração de capital de terceiros, consequentemente no seu endividamento, e um aumento na quantidade de impostos, taxas e redução no valor com o pessoal. As disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais
que em 2013 totalizaram 303 milhões, em 2014 totalizaram 484 milhões e em 2015 totalizaram 442 milhões, foi destinado para o pagamento de investimentos em imobilizados e intangíveis, aplicações financeiras e no pagamento de dividendos. O aumento do valor das atividades operacionais de 2013 para 2014 foram influenciados pela grande quantidade de estoque vendido, e houve uma redução de 2014 para 2015 por causa da redução de vendas no período. As atividades de investimentos totalizaram o valor de 89 milhões em 2013, 299 milhões em 2014 e 198 milhões em 2015. Além disso, as atividades de financiamento totalizaram em 2013, 14 e 15, respectivamente, 368 milhões, 200 milhões e 249 milhões. Tudo isso resultou no aumento do caixa e equivalente de caixa de 24 milhões em 2013, uma redução do caixa equivalente caixa de 13 milhões em 2014 e uma redução de 5 milhões em 2015. Agora vamos analisar os índices de liquidez, o fluxo de caixa operacional e o grau de endividamento da empresa. Analisando o fluxo de caixa de atividade operacional, podemos observar que teve um crescimento acentuado de 2013 para 2014 e um decréscimo de 2014 para 2015. Talvez a situação mais interessante para se observar aqui seja esse crescimento acentuado para poder entender por que o caixa operacional de 2013 foi tão inferior. Na verdade, quando olhamos a DFP, nesse período, a empresa teve uma compra de estoque maior em relação a 2014 e acabou financiando mais os seus clientes, como vemos também em contas a receber. Isso pode ser decorrente de dois motivos. Um deles pode ser o reflexo da crise internacional, que acabou forçando a Grendene a ter uma necessidade maior de investimento dos clientes. Ou talvez simplesmente ela não tenha vendido tanto quanto o esperado. A variação de estoque para 2015 foi inferior porque em 2014 ela não comprou quase nada de estoque. Podemos perceber aqui que a empresa teve um crescimento considerável do lucro líquido de mais de 10% ao ano. Acontece que esse crescimento considerável não se refletiu no crescimento no EBIT e EBITDA, tanto que se olharmos em 2013 e 2014, o EBIT recuou e o crescimento do EBITDA foi marginal. Podem existir várias razões para esse tipo de evento, mas é algo com o qual a empresa deve se preocupar, porque na medida que o crescimento no lucro líquido não representa adequadamente uma majoração das suas margens no EBITDA e no EBIT, vai chegar um momento em que o crescimento do lucro líquido não vai implicar crescimento do EBITDA e a empresa passa a perder valor. Aqui vemos o confronto entre o EBITDA e o caixa operacional. Olhando por meio do gráfico, é possível enxergar que a participação do EBITDA em relação ao caixa operacional tem se alterado com os anos. Ou seja, em 2013, o EBITDA era maior que o caixa operacional gerado pela empresa, indicando que a empresa tinha outros resultados não operacionais significativos que foram sendo reduzidos nos anos subsequentes. A despeito do comentário em relação a ela exprimir um pouco o EBITDA em relação ao lucro líquido, esse lucro passou a ser mais dependente da sua atividade operacional, o que é bom sob o ponto de vista da capacidade de continuidade da companhia em gerar resultados com a sua atividade operacional, e não porque teve um investimento financeiro bom. Analisando os índices de liquidez da companhia, a gente percebe que, de um modo geral, a liquidez da Grendene é alta. Como regra de avaliação de empresa, a liquidez tem que ser sempre maior que 1, ou seja, positiva. A única exceção que a gente pode ver aqui é a imediata, que diz respeito aos recursos alocados no caixa e equivalentes de caixa. Podemos ver que eles não são negativos, mas são bem menores que os outros. Isso pode significar, em algumas situações, um problema para a empresa, porque indica que a maior parte dos recursos dela está imobilizada de alguma forma, ou seja, eles não estão disponíveis imediatamente. Só que no caso da Grendene, quando a gente analisa o EBITDA e o EBIT, na sua própria nota explicativa, vem esclarecendo que o negócio da Grendene é de baixa intensidade de capital, ou seja, a necessidade de caixa disponível imediato é baixa, o que justifica essa liquidez imediata. Partindo para o grau de endividamento, a gente nota que ele é baixo. Ele varia, mas não além de uma taxa de 15, 15,5%. Se compararmos com outras empresas do varejo, notaremos que ele é até mais baixo, indicando que a empresa se financia mais com recursos próprios do que com capital de terceiros,
ou outros recursos captados no mercado. Por outro lado, quando olhamos a composição desse endividamento, vemos que majoritariamente ela está no curto prazo. A despeito de ter aparecido uma queda de 2013 para 2014 e mesmo 2015 sendo inferior a 2013, eles ainda são índices elevados, o que significa que a empresa tem empréstimos e financiamentos vencidos a curto prazo e que ela vai ter que ter a necessidade de caixa para poder quitar essas obrigações. Essa concentração no endividamento a curto prazo é porque a empresa está deixando de se endividar, ou seja, ela está pagando todas as suas contas. Porque o passivo oneroso do curto prazo, ele não está crescendo significativamente. Em alguns períodos, ele chega até cair. Isso significa que as dívidas do longo prazo estão passando para o curto prazo e estão sendo pagas, e que a companhia não está tomando novos recursos no mercado para colocar no lugar. Vendo agora a imobilização do PL, a gente vê que acaba ficando numa série mais ou menos de 17%. Comparando com as outras empresas do setor também, não é ruim. Quando a gente olha a imobilização dos recursos não correntes, vemos um alto grau de imobilização, podendo ser um fator de atenção, uma vez que o intangível imobilizado e os investimentos são maiores do que o seu passivo não circulante. Então, isso acaba demonstrando que a empresa usou aqueles financiamentos para imobilizar alguma coisa, que não é um bom indicador, porque a empresa tem que usar o financiamento para incrementar a capacidade de geração de caixa, ou seja, comprando um ativo imobilizado, por exemplo. Depois a gente nota que ela sofreu uma redução significativa. Isso se explica porque no período a empresa teve uma captação de recursos em comparação a 2013, ou seja, quando ela captou mais recursos, a imobilização dos recursos não correntes ela acaba diminuindo naturalmente. Bom, aqui vamos olhar um pouco como se comporta a despesa financeira da companhia. Ela tem trazido seus passivos para curto prazo e tem um número de compromissos significativo em curto prazo que não venceu, porque a relação entre a despesa financeira e o EBITDA dela não é muito alta. A quantia foi estável em 2013 e 2014 e teve um crescimento em 2015. Faz sentido porque quando a gente olha o balanço patrimonial, é exatamente o período em que a gente vê as maiores modificações em relação ao passivo oneroso em curto e longo prazo. Por outro lado, ao olhar a despesa financeira em relação ao caixa operacional, partindo da premissa com base na DRE e na DFC, vemos que a despesa financeira 2013 e 2014 corresponde a uma parcela significativa do caixa operacional da empresa, e é um período em que a empresa não pagou seus passivos a curto prazo. Em 2015, a despesa financeira representa uma parcela significativa do caixa operacional, ou seja, ela está liquidando os empréstimos que tirou do longo prazo para o curto prazo. Aqui embaixo, a gente trouxe uma nota explicativa de 2015, indicando que a despesa financeira é composta majoritariamente por despesa com operação de derivativos. A Grendene, por ela ser uma empresa que acaba importando e exportando muito, ela está sujeita ao risco de variação cambial, e ela usa derivativo para se proteger dessa variação como hedge. Esse período de 2015 é um período de crise, e onde teve uma alavancagem do dólar, o que explica essa grande composição. Ela não utilizava ativos em moeda estrangeira como hedge, mas usava derivativos. De resto, temos despesas de financiamento direto da própria variação cambial, que é a despesa que é do hedge operacional da companhia, ou seja, é o quanto a empresa reconheceu como despesa financeira de perda por contratos em moeda estrangeira que não estavam protegidos pela operação de hedge com derivativo. Ela acaba utilizando um sistema misto, mantendo uma parcela de recursos em moeda estrangeira para fazer jus a operações em que não está hedgeada, e a outra parte ela usa derivativos. E tem outras despesas que as notas explicativas não abrem, mas também não foram tão significativas assim no período. Falaremos agora da análise de retorno. Apesar de pouco significativo em relação ao patrimônio líquido da empresa, podemos observar um aumento no total de empréstimos e financiamentos, tanto no longo como no curto prazo. Isso significa que a empresa está financiando seus investimentos com capital de terceiros. O custo da dívida é a relação entre despesas financeiras e empréstimos. Portanto, teve uma elevação devido aos aumentos apresentados. O spread demonstra a diferença entre o retorno sobre o investimento e o custo da dívida. Multiplicando sobre a porcentagem de endividamento da empresa, temos o spread alavancado.
Isso significa que o capital de terceiros está consumindo parte do patrimônio líquido. Mesmo se o ativo total gerar um retorno, parte desse retorno estará financiado por capital de terceiros, o qual é, neste caso, remunerado a uma taxa superior à taxa de retorno sobre o ativo total. Portanto, temos um spread alavancado negativo. Nesse caso, há risco financeiro. Em relação aos investimentos, verificamos que a empresa possui maior parte dos investimentos em operacionais e menor parte em financeiros. Chamamos de capital de giro o ativo circulante que dá liquidez às operações do dia a dia da empresa. Já o capital de giro líquido se dá pela diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, e este representa em que medida o passivo circulante financia o capital de giro. O mesmo se mostrou positivo em todos os anos, o que representa a parcela dos ativos circulantes da empresa financiada com recursos de longo prazo, os quais excedem as necessidades de financiamento dos ativos permanentes. Apesar de se manter positivo, percebemos uma queda no aumento do capital de giro líquido de 2013 para 2014. Em 2015, o mesmo regrediu. Essa situação pode ser explicada por dois motivos. O primeiro, denominado descasamento, diz respeito à impossibilidade de conciliar as datas de pagamento com as de recebimento. O segundo refere-se à incerteza associada ao recebimento dos recursos de clientes nas datas acordadas, ou PCLD, e a necessidade da empresa honrar seus pagamentos nas datas compromissadas, sob pena de sofrer os efeitos de perda de reputação, pagamento de multa e juros cada vez mais altos, e, por fim, perda do crédito e inadimplência. Pela análise do retorno sobre o investimento, percebemos uma evolução no ROI total ao longo dos anos, o que significa que a empresa aumentou sua capacidade de obter lucros com seus ativos. A composição do índice sofreu alteração desde 2013. O ROI financeiro passou a ter maior participação em relação ao operacional, e vice-versa, o que significa também que os investimentos financeiros começaram a oferecer maior retorno. Em suma, podemos concluir que o aumento nos investimentos financeiros está sendo financiado pela empresa por meio de capital de terceiros, explicado pelo respectivo aumento no custo da dívida. Pela análise da DRE, notamos que houve um aumento nas receitas financeiras, justificado pelo aumento no investimento financeiro. Logo, fica claro que o retorno sobre o investimento tenha subido também. O retorno dos acionistas se apresentou constante neste caso. A companhia detém uma sólida posição de caixa e os resultados financeiros são uma parte importante do lucro líquido da empresa. As operações com câmbio têm por objetivo o hedge principalmente de recebíveis das exportações. A Grendene nessas operações é vendedora da moeda americana e o resultado a longo prazo das mesmas tem como objetivo ser muito perto de zero. Assim, o resultado financeiro é basicamente influenciado pela taxa de juros Selic e o caixa médio mantido pela companhia. Em 2013, o resultado financeiro líquido foi positivo de 103,6 milhões, 21,8% menor que 2012. Em 2014, o resultado financeiro líquido foi positivo em 135,5 milhões, ou seja, 30,8% superior ao obtido em 2013. Em 2015, o resultado financeiro líquido foi positivo em 182,3 milhões, ou seja, 34,5% superior ao obtido em 2014. Mesmo com as despesas financeiras aumentando 184% e as receitas financeiras aumentando somente 91%. A estratégia de contratação dessas operações tem como objetivo a proteção das receitas de vendas e ativos financeiros da companhia e de suas controladas sujeitas à exposição cambial. O portfólio consiste na venda de dólar futuro. O impacto sobre o fluxo de caixa da companhia e de suas controladas ocorre mediante a apuração de ajustes da cotação do dólar dos Estados Unidos até a liquidação dos contratos. Em 2015, a empresa obteve perda com derivativos resultante do grande aumento do dólar. As aplicações financeiras da Grendene compreendem CDBs, debêntures, letras financeiras e títulos do governo, e são classificadas em títulos ao valor justo por meio de resultado e títulos mantidos até o vencimento, conforme a estratégia de investimento da companhia. Agora falaremos da análise de desempenho no mercado de capitais.
De janeiro a dezembro de 2013, foram negociadas 106,6 milhões de ações ordinárias, 395,8 mil negócios, o que representou um volume financeiro de 2,1 bilhões. Em 2014, foram negociadas 93,7 milhões de ações ordinárias, 352,9 mil negócios, o que representou um volume financeiro de 1,4 bilhão. Em 2015, foram negociadas 78,7 milhões de ações ordinárias, 331,5 mil negócios, o que representou um volume financeiro de 1,3 bilhão. Em 2013, a ação da Grendene valorizou 14,8%, considerando o reinvestimento dos dividendos. Porém, no mesmo período, o Ibovespa desvalorizou 15,5%. De janeiro a dezembro de 2014, a ação da Grendene desvalorizou 10,9%, considerando o reinvestimento dos dividendos. No mesmo período, o Ibovespa também se desvalorizou, porém 2,9%. Em 2015, a ação se valorizou 15,6%, considerando o reinvestimento dos dividendos, e no mesmo período, o Ibovespa desvalorizou 13,3%. Agora faremos as considerações finais. De 2013 a 2015, houve uma queda no número de ações ordinárias em negócios. Consequentemente, o volume financeiro também diminuiu, de 2,1 bilhões para 1,3 bilhão. A evolução do cenário econômico em 2015 foi muito ruim. A economia em desaceleração, pressão nos custos, juros subindo e consumo caindo. A moeda brasileira deve continuar se desvalorizando frente à moeda americana, favorecendo as exportações e beneficiando os resultados da empresa. Este grupo é composto pelos alunos Ana Beatriz Silva Campos, Ana Koffler, Natasha Botelho e Rodrigo Lucas. Obrigado.